Já faz quase um mês que a gente tá morando no apartamento, mas eu resolvi trazer esse relato de mudança para contar um pouquinho de como foi tudo isso e os perrengues que a gente passou para mudar. Olá, astronauta, tudo bem? Eu sou a Anne e esse vídeo é um vídeo um pouco mais pessoal, é um relato de mudança para falar um pouquinho sobre como que foi todo o processo de mudança. Mas não vou fazer esse vídeo sozinho e eu quero chamar um convidado especial. Tcharam! Não precisava ter feito o som. Você adiciona depois. Tá. Bem-vindo, amorzinho. Pra quem não conhece, esse é o Everton, meu marido. Oi, gente. E eu chamei ele para juntos nós contarmos um pouquinho de como foi mudar da chácara para esse apartamento. Antes de vir para esse apartamento, nós estávamos morando na chácara. Inclusive, já saiu o tour pela chácara, eu vou deixar aqui na descrição. E aqui em cima. E por mais que a chácara seja um lugar muito bom, tranquilo, afastado, é bem calmo, não tem barulho, ela tem alguns fatores que atrapalhavam ou incomodavam nosso dia a dia. Então, por exemplo, ela não tinha ainda acabamento, não tinha forro, então ficava muito suja, além de ter algumas goteiras no telhado. E algo também que incomodava bastante é que ela era muito grande para nós dois, então a gente também não conseguia dar uma boa manutenção nela. E aí, levando em consideração todas as coisas, a gente avaliou e decidiu mudar para apartamento para que a gente vivesse uma nova fase, uma nova etapa. Eu também falei um pouquinho mais sobre essa mudança, porque decidimos como a gente achou esse apartamento nesse vídeo que tá aqui. Então, se você quiser aprofundar um pouco mais, pode assistir o vídeo. Mas antes da gente passar para o relato da mudança em si, a gente queria fazer trazer um contexto geral da nossa situação atual, assim, por que que nós mudamos. A gente veio conhecer o apartamento e já saímos daqui com 90% de certeza que iríamos mudar, Uhum. né? E a gente gostou muito e já estávamos analisando nossa situação financeira, como que a gente iria se organizar para mudar. Então a gente veio conhecer o apartamento só para realmente falar é isso ou não é isso. E aí quando a gente foi embora, a gente conversou, esperou uns dias e decidiu que definitivamente a gente ia mudar. Isso tudo aconteceu no dia 22 de dezembro, que foi quando a gente veio visitar o apartamento e até o Natal a gente já tinha decidido que iria mudar Uhum. no começo de janeiro. Nosso plano era se mudar, fazer a mudança, né? Nos primeiros dias de janeiro, acho que era até dia 4, eu acho, ou Uhum. 5. Porém, por causa das fortes chuvas que estavam tendo e também porque o colchão que a gente ia levar seria em cima do carro, né? Em cima da caminhonete, não teria mesmo chance de levar isso com a forte chuva que estava acontecendo. Não sei se vocês lembram dessa época, que foi quando aqui em Minas teve várias chuvas fortes, vários alagamentos, desabamentos de morros e coisas assim. Então foi nesse período assim bem Drástico. drástico, dramático mesmo. Mas como a gente sabia que a mudança iria acontecer, foi quando a gente começou a embalar as coisas. Então a primeira coisa que a gente fez foi embalar as roupas de frio, porque estava muito calor. Então a gente já embalou todas as roupas de frio e roupas que a gente não iria usar tanto. Então, as roupas que a gente usa mais para sair, como a gente iria sair só no Natal e talvez no Ano Novo, a gente deixou tipo duas roupas de sair, digamos assim, e o restante só de andar em casa para adiantar o processo de embalar, porque a gente não queria deixar tudo pro final. E é engraçado porque assim, a gente fez, embalou todas as roupas de frio e aí tava muito calor, insuportável de calor. 2 dias depois começou a chuva sem parar e começou a ficar frio. E aí não tínhamos roupas de frio porque todas estavam embaladas e a gente não sabia onde exatamente estava cada coisa. Então, para a gente desembalar, como a gente pôs em sacolas plásticas pretas de lixo, a gente teria que desembalar tudo para achar roupa e depois embalar. Então a gente ficou passando frio, assim, uns 5 dias passando frio, por causa que a gente tinha embalado as roupas de frio. Aí, uma das coisas que a gente fez foi usar as sacolas plásticas de lixo. E aí, isso fez com que a gente economizasse muito espaço.
porque a gente não tinha caixas para pôr a mudança. E como a gente não estava saindo para muito lugar e estava chovendo muito, também ia ficar ruim para a gente ir atrás de pessoas e pegar caixas emprestadas. E poucas coisas foram nas malas que a gente tinha, eram 3 ou 4 malas Uhum. E uma só. dessas era uma mala caixote, assim, uma mala bem grande. Que foi aonde foi as roupas de frio. Uhum. E as outras coisas, as outras roupas, a gente foi só trazendo na mão mesmo em sacolas. Algumas coisas a gente decidiu não trazer para o escritório, então os meus livros, todos os meus livros ficaram lá na chácara, porque lá já tinha um espaço. E aqui até que teria um jeito, mas como eu não vou ler eles agora, a gente achou que não valeria a pena trazer tudo para cá, já que essa casa não é uma casa definitiva, a gente não sabe exatamente quanto tempo vai ficar no apartamento. Então, coisas que a gente não iria usar no dia a dia, mas que a gente também não queria abrir mão, a gente foi deixando lá na chácara, porque quando a gente construir a nossa casa, vai estar lá. Outra coisa que a gente foi fazendo também foi dar uma faxina na casa, a gente faxinou a cozinha, deu uma faxina mesmo, assim, mais profunda na casa, para deixar tudo limpo, assim, para os meus pais, para quando eles fossem lá, já estivesse, assim, mais arrumado. Foi chegando o dia da mudança, só que a chuva não parava. Não parava. E todos os dias chovendo sem parar. E eu comecei a ficar muito ansiosa. Eu comecei a ficar muito apreensiva da gente não conseguir mudar. E foi a semana assim que eu tive crise de choro, que eu surtei, que eu falei que a gente estava errando de mudar. Assim, foi uma semana muito intensa para mim, porque mudança já é difícil, a gente já tá lidando com a bagunça, com incertezas, ainda mais mudando completamente um contexto assim de vida, né, que a gente estava acostumado pro novo. E a chuva assim só intensificou tudo isso. Eu estou exausta. Parece que nunca acaba as coisas. Tá brotando coisa o tempo todo. Só brota, brotando, brotando, brotando. Não só a chuva, também a questão, por exemplo, eu já iria voltar a trabalhar 1 ou 2 dias depois que a gente tivesse feito a mudança, né? Então eu precisava de internet. E aí, alguns dias antes, eu já tinha começado a procurar internet e a gente até conseguiu achar uma empresa aqui no bairro que estava com um ótimo plano de internet, mas no dia que o cara veio aqui para fazer, foi alguns dias antes da mudança, o técnico veio para instalar e ele apenas me ligou falando que não queriam deixar ele instalar a internet, né? E eu e o nosso padrinho que nos apresentou esse apartamento, nós estávamos bem perto daqui, aí a gente veio para cá e tivemos que conversar com o síndico e com o técnico para entender que já não tinha mais linha para passar o cabo de uma nova rede aqui no condomínio, né? Então nós tivemos que abrir mão de uma ótima internet, porque também nós trabalhamos com internet, então precisamos de internet rápida, de internet que funcione sempre bem. E nós pegamos uma internet que não é ruim, porém não é o que nós É queríamos, melhor. entendeu? Não é a melhor. Aham. E pelo mesmo preço nós teríamos 3 vezes mais, né, a velocidade e a potência de internet. Então também isso foi um fator que deixou a gente meio, eita, será que nós estamos fazendo a coisa certa? Será que a gente foi muito rápido em decidir, não decidimos pensando em todos os pontos? E essas coisas assim mexeram um pouco com a gente. Uhum. E aí acaba que assim, quando você toma uma decisão que drástica, assim, porque mudar, seja para onde for, uma decisão drástica, sempre vai ter aquela dúvida de será que eu fiz a escolha certa? Será que eu tô arriscando muito? E aí tinha dias que a gente acordava com muita certeza que era isso, mas tinha dias que a gente ficava, será? E nessa semana, principalmente, quando várias coisinhas começaram a dar errado, começou a juntar tudo isso, todas essas emoções. Então eu fui ficando muito ansiosa e você foi ficando estressado também, tipo, você tava bem Uhum. estressado, bem agitado. E aí começou também, tipo assim, que a gente ficou um pouco com conflito um do outro, porque estávamos com muitas emoções. E então foi uma semana muito conturbada, assim, pra gente. Foi uma semana bem difícil pra gente. E já foi logo a primeira semana de janeiro. Então começamos o ano daquele jeito já. Nós iríamos mudar no sábado, dia 8, e na sexta-feira a gente começou a guardar as últimas coisas, que foi quando acho que eu fiquei mais estressada, porque não parava de chover, e aí chovia o tempo todo. Não teria como a gente não mudar mais,
porque ele precisava voltar a trabalhar, porque ele estava de férias, mas ele começaria a trabalhar na segunda. E a gente já tinha empacotado tudo. Então não tinha como a gente continuar na chácara, porque todas as nossas roupas, todas as nossas coisas já estavam empacotadas. Mas também a gente ficava, como que a gente vai mudar com a chuva tão drástica, assim, com a chuva tão forte que estava tendo na semana e na sexta. Então a gente dormiu muito mal. Foi uma noite assim que toda hora acordava e choveu a noite toda. E aí a gente acordou já exausto. Exausto porque a semana foi puxada, porque tinha muita emoção, porque a gente não dormiu bem. Então a gente já acordou assim com eu mesmo com os olhos inchados, porque eu tinha chorado até na noite anterior. E foi assim, aquela coisa de será que vai dar certo? Chegou o dia da mudança. Uhul! Nem mudamos e já estamos só o pó. Agora parou de chover. Esperamos que continue assim. Porque choveu a noite inteira. E para nos ajudar com a mudança, meus pais e meu irmão foram para a chácara nos ajudar lá, enquanto nosso padrinho iria nos esperar aqui no apartamento. E aí, quando meu irmão chegou, que ele foi o primeiro a chegar, ele já começou a agilizar as coisas. Aí, quando ele começou a organizar as coisas e fazer acontecer, já me veio a paz, assim, a certeza que tudo daria certo. Independente se chovesse, se não chovesse, se quebrasse alguma coisa. Independente, no final do dia a gente ia estar deitado, dormindo em paz. Então, assim, isso foi uma coisa que me acalmou totalmente. Na minha mente já veio que tudo ia dar certo, que a gente estava fazendo a escolha certa e que a gente ia começar a viver uma fase muito boa na nossa vida, assim. E foi tudo muito rápido. A maioria da nossa mudança estava em sacolas, né? A maioria era roupa, porque a gente não trouxe nenhum móvel a não ser a cama e uma mesa e um armarinho. Então, além E disso, a TV também. e a TV também. E a única, então, além disso, era somente roupas, objetos pequenos, tênis, essas coisas assim. Então, na hora que o meu cunhado chegou, ele já estacionou de ré lá e começou a jogar todas as sacolas para dentro do carro. E quando a gente viu, já não tinha mais sacola, e isso já tinha praticamente eliminado uma boa parte da mudança, entendeu? Tudo embutido no carro dele. E aí a gente ficou um pouquinho mais tranquilo, assim, com a facilidade, né, que foi de carregar, de esvaziar mesmo o ambiente, porque o ambiente inteiro estava todo cheio de sacola. A gente falou, nossa, vai precisar de 3, 4 carros para fazer isso. Mas na Uhum. verdade era a gente que estava muito ansioso, e na hora que com um carro já tirou a maior parte da mudança ali, a gente ficou mais tranquilo. E a chuva também deu uma diminuída naquela hora, que ajudou também bastante. Isso. E aí depois meus pais chegaram e aí minha mãe levou algumas caixas para colocar as coisas na cozinha, que foi a única coisa que eu deixei para depois, porque não tinha mesmo aonde colocar. E aí quando eles chegaram, eu e minha mãe fomos terminar as coisas da cozinha e ele, meu pai e meu irmão foram encapar o colchão para não molhar durante a chuva. E aí eu e minha mãe conseguimos colocar tudo da cozinha nas caixas e colocamos todas essas coisas no carro dela para adiantar enquanto eles encapavam o colchão e aí deu tudo certo. Eles conseguiram, colocaram lona, colocaram sacola, encheram de durex para proteger o colchão. E eu e minha mãe já, tipo, nós duas já havíamos colocado tudo no carro. Falamos, vamos fechar a casa e vamos embora. Peguei a Amora, sentei no carro da minha mãe e tô lá esperando. Aí, de repente, eu lá sentada com a Amora, miando desesperadamente, porque não sabia o que estava acontecendo, meu irmão chega e fala: Ah, desce aí, porque minha mãe perdeu a chave. Eu não fiquei com raiva, não fiquei com medo, não fiquei ansiosa. Que eu falei: acontece, a gente vai achar a chave, vai dar um jeito. A casa tava vazia. E não tinha como, então, tipo, a gente olhou, não tava na casa, então a gente pensou, talvez, quando minha mãe tava guardando as coisas, caiu em uma das caixas. Então a gente teve que ir tirando e abrindo caixa por caixa e conferindo Estava lá ou não. se estava lá ou não. E aí, o que aconteceu? A gente revirou tudo, tudo, todas as caixas, a casa inteira, tudo. E não achamos a bendita chave. Até hoje. Até hoje essa chave desapareceu. O nosso padrinho já estava vindo para cá, porque eu já tinha avisado, olha, terminamos aqui, estamos indo. Estamos no carro. Estamos no carro, já estamos saindo daqui. Então ele já estava vindo para cá, que ele mora aqui perto.
E minha mãe falou assim: olha, a única solução é ir na minha casa buscar a chave reserva. Só que sim, minha mãe mora em outra cidade da chácara, cidade vizinha. Mas é, tipo, não é tão perto. Aí eu falei com o Everton, né? Vai você com meu pai, porque já sobe com o colchão e já libera meu pai. O meu irmão vai buscar a chave reserva e eu e minha mãe fica aqui esperando. Então, meu sogro e eu viemos para cá, né? E quando chegamos aqui já nos encontramos com o nosso padrinho. E aí nós estacionamos na vaga que, graças a Deus, no rumo da entrada da porta do nosso bloco, né? Então a gente simplesmente desceu o colchão. O problema é que é um colchão, é o quê? Queen? É. É um colchão queen size para subir no quarto andar, entendeu? E o corredor não é tão largo. Com um pouco de manobra assim, a gente conseguiu subir, trazer o colchão que estava todo envelopado praticamente num plástico até aqui. E quando nós chegamos, nós vimos que tinha alguns rasgos na lona, né? E aí nós fomos ver que o colchão estava um pouco molhado, mas ele não estava encharcado, ele estava somente com algumas manchas de água assim, que algumas partes úmidas do colchão, aí a gente deixou ele em pé aqui e eu já mandei uma mensagem para Deise falando que era para trazer o ventilador também para Pra secar o secar o colchão. colchão, deixar já o ventilador trabalhando já. É. E aí, uns 40 minutos, 40, 50 minutos depois, meu irmão chegou com a chave, aí a gente trancou lá a chácara e viemos pra cá. Quando a gente chegou aqui, a gente já saiu do carro e subiu com algumas coisas. Só que começou a cair um dilúvio. A gente, na verdade, quando a gente chegou, já tava começando a chover muito forte. Uhum. E aí começou a cair muita chuva, muita chuva. A gente subiu pro apartamento e vamos ter que esperar um pouquinho até a chuva diminuir. E aí a gente ficou conversando aqui no apartamento e tal. Meu irmão e minha mãe conheceram o apartamento, gostaram bastante e ficamos esperando. E isso, sim, a ideia era, tipo, começar cedo para até umas 10, 10 e meia já tá liberado. Isso já era quase meio-dia. E aí ainda a gente fala, nossa, não tem como fazer nada para comer, porque não tem nada aqui. E vai ser difícil também ir no supermercado comprar alguma coisa para fazer. E olhei marmita para comprar pelo aplicativo. Foi assim, né? Ele falou: ah, daqui a 50 minutos vai chegar a marmita. Depois disso, passou um pouco, a chuva diminuiu. O meu irmão, o Everton e nosso padrinho começaram a descer e subir as coisas. Graças a Deus eles falaram que eu não precisava descer e subir, que eu poderia ficar aqui em cima organizando. A gente foi fazendo assim, eles deixavam as coisas, eu olhava primeiro de que cômodo era, se era do quarto, se era do escritório, se era da cozinha, fui separando e minha mãe foi me ajudando a organizar essas coisas. E isso foi tão bom, porque tipo, a gente focou mais na cozinha. Porque a cozinha na chácara era gigante e aqui a cozinha é bem pequena. E um dos meus maiores medos era não Ter ter espaço. espaço para colocar as coisas. E aí, quando minha mãe foi, ah, isso daqui cabe aqui, isso daqui pode vir aqui, isso daqui pode vir aqui. Quando a gente viu, já estava tudo no lugar. As caixas da cozinha já estavam esvaziadas. E E eu tudo arrumado. e tudo arrumado já no lugar certo. E eu falei, ah, se na cozinha, que era o que a gente mais tinha coisinhas pequenas, e a cozinha era o cômodo menor da casa, o restante vai dar. Beleza, 50 minutos depois, todo mundo azul de fome, cansado, né, molhado por causa da chuva, chega a marmita. Quando eles chegam aqui, aí eles chegaram com duas marmitas e um negócio de refrigerante. E aí eu falei, cadê o resto? Aí eles, o cara só entregou isso. Aí eu fui pegar, eu falei, gente, será que eu pedi errado? A promoção era quatro marmitas e dois refri. Não, na verdade, assim, a promoção era um combo de duas marmitas e um refri. E aí eu comprei duas Dois combos. promoções, dois combos. O restaurante só mandou um combo. Aí foi o nosso padrinho, que é o melhor para resolver BO e tretas, ligar pro restaurante, falar que veio pedido errado, que a gente tava com fome e um monte de coisa, para eles mandarem o outro combo que não veio junto. Esperando mais o quê? Uns 40 minutos menos, né? Meia hora. Umas meia hora até chegar o outro combo. E aí até umas duas e pouquinha, a gente já tinha arrumado a maioria das coisas, a gente já tinha almoçado, já tinha conversado um pouco. E assim, a mudança, a saga da mudança tinha
acabado. Uma outra coisa também é que a gente deixou o baú da cama Uhum. lá. Porque como era de madeira, a gente falou, se for pro apartamento, vai molhar e vai estragar. Ou iria necessariamente precisar de fazer duas voltas com um dos carros, né? Uhum. E o plano era, tipo, carregar tudo nos veículos e uma vez que saiu da chácara, tipo, não voltar. Então a gente decidiu que era melhor deixar os baús lá para um dia que não estivesse chovendo, um dia que estivesse tranquilo. A gente iria lá novamente e pegaria os baús, que foi o que aconteceu. Uhum. Aí depois, 2 semanas depois, quando a chuva tinha parado e meu pai e meu irmão estavam tranquilo, eles foram lá e pegaram o baú, trouxeram o baú. E agora a gente já está com o baú em casa. E aí na segunda-feira já estava tudo arrumado, tudo no lugar, e a gente já viveu a semana normal, como Uhum. se estivesse sempre aqui Sim. e assim, tudo já no lugar. Mas, no final das contas, nós estamos muito felizes por ter feito essa mudança, né? Por ter mudado. Não pelo lugar em si, que nós saímos de um lugar que não estávamos felizes. Não, não é por isso. Mas também porque daqui tem mais pontos positivos do que negativos, né? Seja com os custos os custos adicionais, porque lá não tinha aluguel, lá não tinha essas despesas de condomínio e tal. Porém, nós temos várias reduções de custo também. Estamos perto da igreja, estamos perto dos nossos amigos, estamos em um ambiente que é melhor para a gente trabalhar, especialmente para mim. Inclusive, até eu comecei a produzir mais para o meu canal do YouTube. Eu saí de, eu estava postando aqui 2 vezes por semana Uhum, para 5 vezes por semana, né? Então, assim, provavelmente vou aumentar mais. Então, isso gerou um ambiente mais produtivo para a gente, que uhum. é o nosso plano, né? E, eventualmente, quando a gente acumular já dinheiro, nós vamos construir a nossa casa lá mesmo na chácara. E então, nós estamos trabalhando para isso, né? Para que a gente possa reformar aquela casa que já está lá e construir a nossa casa lá no começo do lote. E assim, tem sido uma experiência muito gostosa, tá morando aqui. E desde quando a gente mudou, a gente sente já uma diferença muito grande no nosso estilo de vida, na nossa produtividade. E é que a gente tem se desafiado cada vez mais. E estar aqui já é parte de um sonho, já é concluir um sonho. Então nós sabemos que estamos só no começo da vida a dois. E pode ser que a gente tenha que mudar daqui a pouco, que a gente não fique tanto tempo aqui, mas a gente tem aprendido a realmente aproveitar e desfrutar de cada momento que a gente vive e de cada pequenas vitórias que a gente tem junto. E é muito bom, né, construir essa vida junto e poder viver uma experiência junto, assim, é maravilhoso. É isso aí. Então é isso, gente. Muito obrigada se você assistiu até o final. Se você quer que ele apareça mais, deixa aqui embaixo com sugestões de vídeo pra gente fazer junto. E logo, logo vai sair um tour completaço pelo AP para vocês conhecerem mais ainda do nosso cantinho. E também eu sempre posto videozinhos diários, mini vlog lá no Instagram. Então, se você não segue, segue lá, que aí você consegue também ver no dia a dia um pouquinho mais da nossa rotina, tá bom? É isso. Tchau, gente. Tchauzinho e até a próxima viagem.